Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de domingo, dia 28 de novembro de 2021. Eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é um inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo. E caso você sinta no seu coração, caso você queira, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. A palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã se encontra no livro de Salmos. Salmo de número 119, versículo 142, 143 e 144. Eu vou frisar mais o versículo do meio, 143. Mas eu quero ler esses 3 versículos aqui. Amém? Diz assim a palavra de Deus. A tua justiça é justiça eterna. E a tua lei é a própria verdade. Leia aqui a Bíblia. Sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Muitos estudiosos da Bíblia Sagrada atribuem essa autoria desse Salmo de número 119 a Davi, né? Mas muitos também estudiosos da Bíblia Sagrada atribuem a autoria desse Salmo a Esdras, que foi um escriba, né, responsável para levar o povo de volta à palavra de Deus pós-exílico, né, na Babilônia, o qual nós sabemos que o povo judeu, a nação de Israel, ficou um período ali de 70 anos, né, escravizados em Babilônia. Aí quando voltaram, Neemias teve ali a incumbência dada da parte de Deus para restaurar as muralhas ali de Jerusalém, né? E Esdras, ele teve, por sua vez, teve a incumbência dada por Deus, por ser um escriba, um perito na lei. Ele teve a incumbência de poder, na verdade, trazer o povo de volta à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. E eu prefiro acreditar também nessa segunda fala aqui em relação ao escritor, né? Eu prefiro acreditar também que esse Salmo de número 119 foi realmente escrito por Esdras, né? Que era um perito na palavra de Deus. Ele era um escriba ali muito dedicado em relação à palavra de Deus. Então eu também acredito piamente que foi ele o autor desse Salmo de número 119, né? Outros também atribuem outros historiadores atribuem também a outros escritores, né? Enfim, a grande verdade é que esse salmo aqui é maravilhoso. Esse salmo aqui é maravilhoso, fala muito, né, sobre a lei, sobre a palavra de Deus, sobre os testemunhos de Deus, né? E esse escritor aqui, na verdade, era alguém que foi apegado com a palavra de Deus. Foi alguém que foi apegado com a palavra de Deus. E enfim, e esse versículo aqui que eu queria tomar por base para pregar, nesses poucos minutos, eu dei uma parada aqui, tá, pessoal? Por conta do fundo musical que parou aqui, por alguém estar ligando. E aí eu dei essa parada aqui, mas era só por conta disso, tá? Mas aqui, quando eu estava meditando, veio, né? Sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Olha só, sobre mim vieram tribulações e angústia, o salmista está dizendo, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Olha só, o salmista que ele sabia que, independente das lutas, das provas, das circunstâncias, fossem elas boas ou ruins, ele não era regido a ela. Na palavra de Deus ele encontrava alegria e ânimo para o seu coração, para a sua vida ali, né? Ele na verdade é devotado a Deus ali. O salmista aqui, ele era pegado com a palavra de Deus.
Ele era apegado com a palavra de Deus, ou seja, independente dos momentos difíceis, quem sabe nas horas de angústia e de tristeza, ele vinha então para a palavra de Deus e nela recebia o alívio, recebia alegria, recebia paz, conforto. Porque a gente bem sabe que a Bíblia fechada ela é um livro, né? Mas quando a Bíblia está aberta, é a própria boca de Deus falando conosco. Porque Hebreus capítulo 4, verso 12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Você já reparou que quando nós estamos ali com reverência, quando nós oramos a Deus antes de abrir a Bíblia, antes de começar a fazer uma leitura corrida ou até mesmo um estudo temático da palavra de Deus, e você vê que tem trechos que você vai ler ali e você sente aqueles arrepios, é a presença de Deus. Por quê? Porque quando você está lendo, você já ouviu falar que a Bíblia é o único livro que quando você lê o autor está presente? É isso mesmo, porque quando você está lendo ali com o coração sensível, aberto, para poder aprender de Deus, então você é ministrado pelo Espírito de Deus. Nas entrelinhas da Bíblia, o Espírito de Deus, ele abre o seu entendimento para você compreender. E aí você recebe conforto, consolo, você sente a presença de Deus, porque a Bíblia é a própria boca de Deus falando conosco quando ela está aberta. Então o salmista ele fala, olha, tribulação e angústia me sobrevieram. Vieram contra a minha vida, mas todavia, né, os teus mandamentos são o meu prazer, a tua palavra é o meu prazer. Porque quando nós estamos ali conectados com Deus e com a sua palavra, nós então passamos a entender que as aflições fazem parte da nossa vida. Não tem como a gente viver uma vida e não passar por aflições. Quando estamos conectados com Deus e com a palavra, nós vamos entender que tribulações vêm sim. Elas vêm e vão. Não tem como nós vivermos uma vida na presença de Deus e não passar por tribulações. Não passarmos por angústias, tristezas. É impossível a gente viver uma vida na presença de Deus e não sofrer percas. Não, tudo isso vem. Mas então o salmista ele estava querendo dizer que tudo isso acontece, mas quando ele se deparava com a palavra de Deus, então ele se sentia confortado por ela. Porque ela era a cura para as dores dele. Era o remédio para suas feridas, para suas enfermidades na época. Por que não dizer assim? Ela era o bálsamo que ele necessitava para poder ficar em paz, entendendo que Deus estava no controle de tudo. Entende? Então ele tinha a palavra de Deus como, né? Ou seja, como o seu escudo, né? Como sua proteção. Quando ele lia a palavra de Deus, meditava na palavra de Deus, quando ele se apegava com a palavra de Deus, ele era ministrado pelo Espírito de Deus. E ali ele encontrava calma por meio da palavra de Deus. E ele entendia que de fato tribulações e angústia vinham sobre ele sim. Porém ele sabia que, na verdade, tudo isso fazia parte da sua caminhada diante da presença de Deus. E que não tinha como ele se ver isento dela. Então olha só, isso me chamou a atenção hoje aqui, quando eu estava já ainda orando, procurando uma direção de Deus para me poder compartilhar o texto da palavra de Deus com a sua vida. Então eu vejo aqui que nós também hoje, na condição de servos de Deus, temos que estarmos o quê? Nos apegando à palavra de Deus. A gente sofre menos, se atribula menos, quando nós passamos a ler mais a palavra de Deus, a se apegar mais com a palavra de Deus. Porque nós vamos entender pela Bíblia Sagrada que ainda que o momento esteja difícil na minha vida, faz parte. Aí eu olho para a Bíblia Sagrada e vi muitos que deram a vida por amor à palavra de Deus, por amor a Deus, enfrentaram mortes ali, passaram por muitos sofrimentos, mas não negaram a fé. Aí quando eu vou para o Novo Testamento, eu vejo Jesus dizendo que no mundo nós vamos ter aflições, mas é para nós ter bom ânimo. Tudo isso eu vejo por meio da palavra. Então, quando eu leio a palavra, eu entendo que tudo isso, que as lutas, as dores, as dificuldades, as tribulações, as angústias, as tristezas, elas vêm sim.
Mas em Deus, na palavra de Deus, eu encontro a força necessária para poder seguir avante, nem não desistir daquilo que Deus tem para a minha vida, sabendo que se grandes homens da Bíblia Sagrada sofreram para fazer a obra de Deus, sofreram para cumprir os propósitos que Deus havia delegado sobre suas vidas, então comigo não vai ser diferente, porque eu ia ser o especial, o diferente. Queria viver aqui em peregrinação diante da presença de Deus, isento de lutas, de dores, de dificuldades, os quais todos até aqui têm enfrentado. Por que comigo? Por que eu seria a exceção? Não tem como. Não tem como. Então o salmista, ele tinha esse apego com a palavra e ele entendia que mesmo nas tribulações, nas angústias, Deus estava com ele. Então ele entendia isso por meio da palavra, e a palavra então dava força mediante o Espírito de Deus, para ele poder ficar firme na presença de Deus, entendendo que Deus, ainda que ele estava passando por momentos difíceis, mas que Deus estava no controle de tudo. Então que nessa manhã, meu irmão e minha irmã, você e eu possamos encontrar refúgio na palavra de Deus. Que nós possamos encontrar força na palavra de Deus. Que nós possamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas por meio da palavra de Deus. Sabendo que ainda que o momento seja delicado, que você possa estar enfrentando, não difere de outras pessoas que já viveram antes de você ou estão vivendo até neste exato momento e que estão passando também por outro tipo de sofrimento, mudando só o endereço. Você vê que Pedro, capítulo 5, verso 9, vai dizer lá, né, 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha só. Quando eu olho para esse texto, que está na palavra de Deus, eu entendo que sofrimento igual aos meus, outros estão passando também pelo mundo afora. Que só muda o endereço, ou seja, que provas, lutas e dificuldades todos nós cristãos iremos enfrentar, iremos passar. Não tem como a gente sermos isentos dela. Porém, o que vai fazer a diferença é como eu vou responder às provas, lutas e às dificuldades que eu estou enfrentando. Se vai ser com fé ou com descrença. Se eu vou continuar crendo por meio das dores, por meio das lutas e das dificuldades, que Deus vai cumprir na minha vida tudo o que Ele prometeu, ou se eu vou achar então melhor abrir mão daquilo que Deus tem para mim, por conta de uma luta que possa nesse momento estar sendo muito grande, no meu ponto de vista. Então a escolha sempre é nossa. Mas o salmista aqui, ele estava dizendo, tribulação e angústia veio sobre ele, porém ele encontrava prazer na palavra de Deus. Porque quando ele lia, ele sabia que Deus estava cuidando dele. Que Deus era o seu refúgio e fortaleza. Que Deus era o seu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. E aí então ele encontrava alívio para a alma dele. Que nessa manhã, meu irmão e minha irmã, você possa encontrar alívio na palavra de Deus. Que você possa, assim como esse salmista aqui, que no versículo de número 112, ele fala, induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Ele induz o coração dele, ele induziu o coração dele a guardar o que é a palavra de Deus até o fim. Porque ele sabia que uma vez ele guardando a palavra de Deus, ele estava amparado, protegido por ela. E ele teria sobre a vida dele o favor de Deus na hora que ele necessitasse. Que eu e você possamos fazer isso também nesta manhã de domingo e nos dias posteriores, que irão vir, se Deus permitir. Acreditando sempre que, ainda que a luta seja grande, que a prova seja grande, Deus está no controle de tudo. Que nós possamos daqui em diante sentir prazer na palavra de Deus. Que nós possamos se dedicar mais para a leitura da palavra, para que possamos também sermos amparados por ela e pelas promessas que ela nos outorga, se andarmos em obediência a Deus. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e venho orar
pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Pai, o salmista ele estava dizendo que passava tribulações, angústia vieram sobre ele. Porém, ele encontrava prazer na sua palavra, porque na sua palavra, Pai, ele encontrava alívio, proteção, conforto, consolo. E a certeza, meu Pai, que ainda que ele estivesse enfrentando um momento difícil, era só o momento, ele iria vencer, porque o Senhor estava o amparando por meio da tua palavra e garantindo a vitória do teu filho. Que nós possamos, meu Pai, ter essa voluntariedade, essa disponibilidade também, Senhor, impelidos pelo teu Espírito Santo a induzir o nosso coração a guardar a tua palavra, a buscar, meu Pai, também diariamente a tua presença por meio da tua palavra, para que nós também, como salmista, meu Pai, se sentirmos confortados e consolados por ela, meu Pai, que é a tua própria boca falando conosco quando ela se encontra aberta. Pai amado, Pai querido, nos ajude a cada dia a entendermos mais a tua palavra, a buscarmos mais a tua presença, Senhor, a nos apegarmos mais a ti, para que nós possamos ter a convicção, Pai, uma vez que estivermos mais conectados contigo, que o Senhor permite as provas, as lutas e as dificuldades, mas não para que venhamos perecer por meio delas. Não, Pai, mas para que possamos atravessá-las, passar por elas, meu Pai, e sairmos do outro lado mais fortes, com experiências, meu Pai, para contar, mais maduros diante da tua santa e poderosa presença. Pai amado, abençoe cada família aqui representada, entra em cada lar, meu Pai, e envia, meu Pai, envia o auxílio necessário para o teu filho e para a tua filha que estão ouvindo esta oração. Opera um milagre que o teu filho e a tua filha tanto necessita, Pai, independente da área que eles precisarem, Senhor. Seja na saúde, vida financeira, espiritual, física, material, meu Pai, vida sentimental, casamento, família, ministério. Opera um milagre, Pai. Supre cada uma das suas necessidades, Senhor. Dê paz a esses corações que chegaram até aqui atribulados, Pai, com angústia, tristezas, medos, pesares, Pai. Tira a angústia, a tristeza e dê paz, alívio, conforto, consolo e verta o bálsamo do teu Espírito sobre essas vidas, trazendo cura, Pai. Toma os teus filhos em tuas mãos, muda a história, Pai, dá vitória para a vida do teu povo que aqui está. É o pedido que eu lhe faço nesta manhã de domingo. Muito obrigado por esta manhã, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, Senhor. E por não rejeitar nossas orações e por não desviar de nós as suas misericórdias. Somos pobres e necessitados, ó Pai, porém até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Assim eu oro nesta hora, meu Pai, crendo no milagre, crendo na resposta e desde já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã, a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.